1 Samuel 1, leremos 2 versículos, o 10 e 11, mas vamos tratar sobre o livro de 1 Samuel até o tempo de vida de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ela, pois, com amargura de alma chorou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos nesse momento a tua orientação, sabedoria para falarmos da tua palavra. Traz aos nossos corações, ó Deus, aquilo que cada um tem ansiedade, que possa exortar, corrigir, transformar mentes e trazer salvação também, Deus. Somos gratos porque a tua palavra é completa e ela é, ó Deus, o instrumento pelo qual tu usa para falar aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, é em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. O exemplo de Ana na vida de seu filho. O exemplo de Ana na vida de seu filho. Dia das Crianças, dia 12. O Brasil comemora o Dia das Crianças, 12 de outubro. É um reconhecimento, é uma bênção, um filho, uma criança. Então, nós no cristianismo também não podemos fechar os olhos para isso, a importância da criança. Então, nós reconhecemos também. Então, o cristianismo sem criança, ele não tem sentido. Porque a base do cristianismo começa na infância. Diferente do que o mundo age. O comportamento do mundo em relação à criança, como nós vemos, por parte dos políticos, é um abandono completo, um descaso. Por parte de famílias, pais ignoram a necessidade de educar o filho dentro dos preceitos do Senhor. Abandonam o filho à sua vontade, ao seu bel prazer, ou não dão a instrução necessária para que essa criança possa crescer e ser alguém dentro da nossa nação, representar a nossa nação diante dos povos e principalmente vir ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São entregues às drogas, à prostituição, desde a sua infância. Um descaso completo. Nós também, como crentes, irmãos, somos responsáveis por esse descaso. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é levar a palavra do Senhor para que essas crianças possam conhecer Jesus Cristo como Salvador. Então, tudo que nós fazemos deve ser consagrado a Deus. E nós vamos ver que Ana consagrou seu filho a Deus, para que ele pudesse ser alguém representativo dentro desse mundo. E aqui o capítulo 1 de 1 Samuel fala sobre essa primeira personagem, Ana, uma mulher casada com Eucana, um polígamo. A situação de Ana não era boa. Por quê? Porque dentro do casamento dela, ela tinha Penina, uma rival, que a incitava, porque Penina já tinha dado filhos para Eucana. E Ana era estéril, Ana não tinha filhos. Então, dentro do seu casamento existia essa guerra, existia esse problema. Ela não dava ao seu marido aquilo que talvez para muitas mulheres seja o fundamental, um filho. E é importante dar um filho dentro de um casamento, desde que Deus abençoe. E nós vemos até então aqui que Deus ainda não havia abençoado o ventre dessa mulher. Por quê? Porque ela era estéril. E ela sofria uma dramática pressão sobre isso. Cabe lembrar, irmãos, que na época primitiva, nessa época aqui, a poligamia era ainda aceita. Não foi o plano de Deus, porque o Deus falou lá em Gênesis 2, 24, deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se a uma mulher e serão os dois uma só carne. Então aqui já existia um problema. E talvez até essa pressão exercida sobre Ana fosse em razão de ela não satisfazer o seu esposo no sentido de dar esse filho. Mas nós vemos também na palavra de Deus de que eles eram pessoas tementes a Deus. Eles anualmente subiam para adorar, para compartilhar com Deus a adoração. Adoravam ao Senhor, sacrificavam ao Senhor. Versículo 6 do capítulo 1 diz que
E sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar ao Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porque não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Então, numa dessas aparições para adoração a Deus, o sacerdote Eli percebeu que alguma coisa estava errada com Ana, e ele achou que ela estava embriagada. Mas não, ela estava derramando seu coração diante de Deus em razão dessa dificuldade que ela tinha no casamento dela por não dar um filho a seu marido. E ali do versículo 15 ao 17, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela disse a Eli o que estava acontecendo com a sua vida. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel. Por quê? Porque a tua serva vem aqui adorar a Deus, ela não é uma malvada, ela não é uma serva de deuses estranhos, ela serve ao Deus verdadeiro, mas o espírito meu está amargurado em razão disso que ela vai expor. E ela continua dizendo, porque da multidão dos meus cuidados e o meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus te conceda a tua petição. Então nós vemos que Deus vai abençoar essa mulher, ela vai ser uma bênção no seu casamento e vai ser uma bênção para seu filho. Por quê? Porque ela derramou o seu coração diante de Deus, ela tinha uma intimidade com Deus. Então muitas vezes nós questionamos, por que Deus não abençoa a minha vida? Porque eu não tenho uma comunhão genuína, uma comunhão que Deus busca ter comigo e eu quero as bênçãos de Deus. Não que Deus deva me abençoar porque eu vou buscar comunhão com Ele, não. Mas Deus tem prazer em abençoar aqueles que o temem. E é o que mostra essa mulher, Ana. Ela derramando o seu coração, a sua ansiedade. Então Samuel, o filho que ela vai ter, foi por causa desse pedido, desse clamor, e ela foi abençoada. Então, irmãos, mostra para as nossas vidas que quando nós clamamos a Deus, no seu tempo oportuno, Deus vai nos abençoar. Não é no nosso tempo, não é do jeito que nós queremos, mas quando essa mulher orou e descansou verdadeiramente nas mãos de Deus, voltou para o seu lar, Deus abençoou, Deus concedeu. E aqui quando o sacerdote diz, vai em paz e Deus vai conceder, é porque realmente Deus colocou no coração do sacerdote dizer aquilo que era a vontade de Deus para a vida dessa mulher, porque era assim que Deus tratava naquela época. Então, ela recebeu a bênção de Deus, o pedido de Deus. Samuel é um pedido a Deus, é o que mais tem de consenso do significado do nome Samuel. Então, Samuel é um pedido atendido, um pedido que foi feito a Deus, o cumprimento desse pedido. Então, em razão disso, ela foi-se tranquila, descansando na vontade de Deus. E nós vemos, irmãos, na vida de Samuel, uma consagração desde antes da concepção. Isso é importante, nós pensarmos em fazermos as coisas para Deus, muitas vezes antes de chegar na nossa mente. Quando chegar na nossa mente, nós já temos que ter dito assim, não, isso é para consagrar para Deus. Foi a situação dessa mulher, Ana. Ela, antes de ter o filho, ela já tinha consagrado, Senhor, se tu me deres um filho, ele vai ser teu o resto da vida dele. Mas para que ela está pedindo um filho para entregar para Deus, para ficar diante do santuário e servir a Deus e não voltar mais para casa? Mas ela consagrou a ele. Por quê? Porque ela não queria o filho para a sua glória, apesar da sua rival induzir no relacionamento um comportamento agressivo, ela queria a glória de Deus. Então, quando o nosso propósito é para a glória de Deus, Deus tem prazer em nos abençoar. E nós lemos no versículo 10 que ela clamou ao Senhor, ela chorou, ela derramou o seu coração. Versículo 11, ela fez um voto, vou dá-lo, Senhor. Não só agora, toda a sua vida vai ser teu, Senhor. Ele vai ser um nazireu. Número 6, 5 fala sobre o nazireu, ou seja, não vai passar navalha, como fala aqui no nosso texto, na cabeça dele, o cabelo vai crescer, não vai beber bebida forte, não vai consumir vinho ou algo derivado da uva, e não vai tocar em nada
imundo, morto, é consagrado a ti, Senhor. Uma bênção que tu vai me dar na minha vida para eu entregar a ti. Como nós fazemos quando Deus nos abençoa? Nós simplesmente recebemos a bênção e consumimos para nós mesmos? Ou derramamos na presença do Senhor? Ou damos para o Senhor? Então, irmãos, esse homem, Samuel, ele foi um modelo de vida, por quê? Porque ele tinha na mãe dele um modelo de vida de temência a Deus. Então nós muitas vezes dizemos que o nosso filho é rebelde, que o nosso filho tem más companhias, mas nós não somos um espelho para os nossos filhos fazer as coisas que agradam a Deus. E queremos cobrar dele uma atitude que glorifique a Deus. Mas eu não tenho glorificado a Deus com a minha vida. Como que eu vou cobrar dele? Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. Nós temos a responsabilidade de conduzi-lo nos caminhos do Senhor, mas a decisão é pessoal, é de cada um. Ele precisa ser instruído, ele não pode ser entregue para que o mundo o instrua. Nós é que temos que instruir, para que quando ele tenha consciência, não por força, nem por espada, nem por coação, mas pelo Espírito de Deus, no caminho que ele foi ensinado, ele possa, Senhor, eu careço da tua misericórdia, eu aceito a Cristo como Salvador. Então essa personagem foi importante, mas nós vamos nos ater mais no personagem Samuel. Ele nasceu durante os últimos anos em que Israel não tinha rei, ele era liderado por juízes, mas também no momento que estava se preparando para um rei assumir o trono em Israel. Israel enfrentava a opressão dos filisteus, a nação encontrava-se num declínio espiritual muito grande, e veio esse homem Samuel para ser esse primeiro líder espiritual. Por quê? Porque nós vamos ver que Eli, que era o juiz, não foi um líder espiritual conforme a vontade de Deus. Mas esse homem foi uma bênção para o povo, em razão do quê? Da consagração de uma mulher. Será teu todos os anos da sua vida. Vai te servir, Senhor. Eu quero um filho para que sirva para ti. Não o mundo, mas que sirva para ti. E eu quero destacar, irmãos, a trajetória da vida de Samuel. Nós vamos ter depois uns slides que vão colocar a vida de Samuel, e é um relógio, vai ser como se fosse um relógio a vida de Samuel. Nós vamos ter um slide ali depois. Então, em primeiro lugar, a infância de Samuel. Primeiro, versículo 11, a infância. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, desde o nascimento, aqui no relógio da vida de Samuel, desde a infância dele, ele serviu ao Senhor. Ela estava pronta a entregar ao Senhor. O pai cristão tem que ter esse pensamento, irmãos, de entregar o seu filho, fazer um voto. Eu fiz um voto para meus 2 filhos quando nasceram. Eu trouxe e apresentei diante de Deus. Consagrei a eles. Mas de pouco adiantaria consagrar se eu não os levasse nos caminhos do Senhor, se eu não fosse um exemplo. Então, desde o momento que, jovem, tu pensares em casar, pense, se tiver um filho, em consagrar ao Senhor. Se tu é crente em Cristo Jesus. Porque Deus vai se agradar disso, Deus vai te abençoar ricamente. Desde esse momento, pense nisso. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127, 3. Filho, pertence ao Senhor. Ah, mas fui eu que gerei. É do Senhor. Tu foi um instrumento para glorificar a Deus através do teu filho. E os pais cristãos devem valorizar isso. E quando votar, devem cumprir o seu voto. Dedicou, instrua no caminho do Senhor. É a tua responsabilidade. Versículo 24.
E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerras e uma efa de farinha e um odre de vinho e o levou à casa do Senhor em Siló. E era menino, ainda uma criança. Então ela levou a Samuel em torno de 3, 4 anos de idade. Quando ele deixou de depender do leite da mãe, comer por si, ela levou e deixou lá diante de Eli. Abandonou o filho? Não. Ela cumpriu o seu voto. Ela havia consagrado e ela cumpriu o seu voto. Ela não tardou. Ela não ficou dizendo, Senhor, deixa passar mais um ano. Não, Senhor, quem sabe o ano que vem. Não, eu consagrei, eu vou cumprir aquilo que eu disse. Quando a Deus fizerem um voto, não tardes em cumpri-lo. Por quê? Porque o Senhor não se agrada de tolos. Quem é tolo? Aquele que promete e não cumpre. O Senhor não se agrada. O que votares, paga. Espera o suficiente. Foi o que ela fez para entregar o filho. Apresentou ao Senhor. E assim, irmãos, nós não podemos deixar a criança de mama, de colo, em casa, simplesmente porque vai vir para a igreja ou vai atrapalhar, ou porque não tem que vir, que não vai entender. Não, ela tem que vir. Desde sua infância, ela tem que estar num ambiente onde ela pode entender que ela é pecadora e que futuramente ela precisa fazer uma decisão aceitando a Cristo como Salvador. É o lugar da criança no templo do Senhor. Foi consagrado Samuel. Com 4 anos de idade já estava na presença do Senhor. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E Zacarias respondeu dizendo, não, porém será João. Aqui quando Zacarias, depois daquela mulher ter um filho pela promessa de Deus, do anjo que apareceu a Zacarias, quando ele estava no templo, e no tempo oportuno cumpriu, teve um filho e ele consagrou no 8º dia ao Senhor. E quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que o anjo pelo anjo fora posto antes de concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei do Senhor, de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que estava escrito na lei. Todo macho primogênito deverá ser consagrado ao Senhor. E segundo disposto na lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Então, tanto Cristo como João Batista foram consagrados a Deus. Mas Cristo era Deus, mas ele foi consagrado. Mostra a necessidade, a atitude que nós devemos ter de consagrar aquilo que Deus nos dá, um filho ao Senhor. João Batista, Jesus Cristo, Samuel. A condição que tu estás hoje com um filho, tu consagrou ao Senhor? E se tu consagrou, como tu tem se conduzido diante de Deus em relação a essa consagração? Tem tardado em cumprir o voto? Tem incentivado o teu filho a estar onde tu estás? Ou tu vem para a igreja sozinho e teu filho fica em casa? Como está a tua condição? Joel 2,16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Venham as crianças de colo, as que mamam. Saia o noivo da recâmara e a noiva do tálamo, do aposento. A importância, então, irmãos, é do líder, é do cabeça de trazer o filho para a igreja. O filho sozinho não vai pegar um ônibus ou o carro e vai vir, se tu não trouxer. Até que ele um dia possa decidir por si. Mas ele precisa estar, é nossa responsabilidade. Aquele que pensa que a atitude de Ana foi uma atitude de uma mulher que simplesmente não pensou no que fez, não. Ela cumpriu aquilo que ela havia prometido. Uma criança de peito, entregou ao Senhor, assim como todos nós devemos fazer. Deus se agrada desse sacrifício. Deus vai ouvir a nossa súplica quando ela vier de um coração que se dispõe a servir ao Senhor. Pai, mãe, não reclame depois, porque há algum problema de enfermidade ou algum problema com teu filho, se tu fez um voto e não está cumprindo. Deus está cobrando de ti aquilo que lhe pertence, que é o filho que tu apresentou diante do altar. Melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então a palavra do Senhor nos exorta nesse sentido. Samuel é um dos poucos personagens bíblicos que
tem alguma coisa um pouco mais concisa narrada em relação à sua infância. Então, cabe destacar esse relato, mas em razão da sua mãe ter feito o voto e seu pai, mesmo ainda sendo um polígamo, sendo um homem piedoso, um homem que honrava a Deus com a sua família, um homem que buscava conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor, mantinha-se fiel. Então, Ana dedicou por toda a vida, porque procedeu isso de uma intimidade, de um relacionamento íntimo com Deus. Se não fosse assim, ela jamais teria feito, porque nós, irmãos, por nossa vontade, nós não vamos servir ao Senhor. Agora, quando nós temos um relacionamento íntimo, entendemos a santidade de Deus, entendemos a grandeza de Deus, nós vamos passar a adorá-lo e a servi-lo para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso. Versículo 22 diz: porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Versículo 24. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e efa e 1 odre e levou à casa do Senhor, e era o menino ainda criança. Cumpriu aquilo que havia prometido. Versículo 25. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. Então, desde a infância, Samuel consagrado ao Senhor. Ele cresceu no santuário. Quando diz levaram a Eli, é porque ele cresceu no santuário, diante do Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos, quando uma criança cresce ouvindo a palavra do Senhor, quando ela cresce na escola dominical aprendendo a palavra do Senhor, quando ela cresce aprendendo da sua mãe, do seu pai em casa, abrindo as escrituras, mostrando que aqui tinha um menino Samuel, mas que ele foi um homem valoroso, porque ele cresceu diante do Senhor. Versículo 18 do capítulo 1. Disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e seu semblante não era mais triste. Capítulo 3, versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes da lâmpada da casa de Deus, do templo, se apagasse, onde estava a arca de Deus. Então a criança Samuel recebeu da sua mãe tudo que foi necessário até estar na presença do Senhor. Versículo 3. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada se apagasse no templo aonde estava o Senhor. Então, mesmo à distância, a mãe desse menino se preocupou com tudo que estava acontecendo. Ela não abandonou ele, porque ela sabia que o lugar onde ele estava era o melhor lugar para aquele voto que ela havia feito. Ele estava aos cuidados do Senhor. Eli era responsável, sim, mas ele estava aos cuidados do Senhor. Quando nós consagramos, Deus vai tomar conta muito melhor que nós pensamos, irmãos. Nós não precisamos ajudar a Deus para cuidar dos nossos filhos no sentido de forçar as coisas. Deus vai fazer no coração deles com que eles possam entender, mas nós precisamos ser um exemplo. Nós precisamos ser esse testemunho. Se tu votaste como ela: Senhor, eu te entrego este menino, essa menina, para que sirva todos os dias da tua vista, da vida dele, descanse no Senhor. Agora, faça o possível e o impossível para que ele possa ver na tua vida o Senhor. Porque de pouco vai adiantar só trazer a igreja se na tua casa ele não vê o Senhor na tua vida. De pouco vai adiantar. E essa mulher, Ana, e o marido dela, Eucana, mostraram Deus a ele. E ele, quando foi, irmãos, a palavra de Deus não narra: não, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para casa, não. Diz que a criança, versículo 3, ela estava na casa do Senhor, tinha prazer. Por quê? Porque ela foi preparada para isso, irmãos. Além do voto de consagração, ela foi preparada para que quando chegasse ali, ela não dissesse: não, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para minha casa. Não, a minha casa é aqui. Por quê? Porque ela sabia que a mãe havia feito esse voto e que ela era do Senhor. Não do mundo, mas do Senhor.
O irmão Júlio falou ontem, ora pelo meu filho que está fazendo 16 anos, parabéns. O Túlio está fazendo 16 anos hoje. Ora pela vida espiritual dele, ora pela saúde dele, ora pelos estudos dele, ora pela profissão dele, mas ele ainda nem está trabalhando. Ora, é a preocupação do pai. Ele precisa orar, ele precisa ter essa preocupação. Tu tem tido a preocupação pelos caminhos do teu filho, meu irmão, meu amigo que nos assiste? Como tu tem te comportado em relação aos caminhos do teu filho? Tu tem te preocupado? Ou tem deixado ao léu? Ele vai precisar trabalhar, vai. Ora desde já, para que Deus dê uma profissão que honre e glorifique a Deus. Para que ele possa ser uma bênção no meio onde ele está, entre as pessoas que vivem sem esperança nesse mundo. Precisamos de sustento, mas precisamos estar onde Deus possa receber a glória. Eu oro para que ele possa ser um missionário, eu oro para que ele possa ser um pastor, uma mulher de pastor, para que possa ser uma bênção, Senhor, como tu desejar usar ele, e não como eu quero. Números 30, 10 e 11. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e o seu marido o ouviu e se calou por ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma serão válidas. O pai, se a mãe fez um voto, precisa concordar com o voto da mãe. Se negar, fica decidido que negou. Mas se a mãe fez o voto e o pai se calou, conforme dizia a lei aqui, o pai tinha que ajudar a mãe a cumprir, a não ser que ele não desejasse. E nós vemos Eucana apoiando o voto feito por Ana. Versículo 23, e Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem parecer aos teus olhos. Ou seja, eu estou te apoiando. A casa não pode ser dividida, irmãos. Se nós somos dois, salvos em Cristo Jesus, um não pode puxar para um lado e outro para o outro, e haver uma discórdia, porque nossos filhos estão olhando para isso. Eles precisam ver uma união, uma unidade, que é a vontade de Deus que está prevalecendo no nosso relacionamento, porque nós estamos fazendo as coisas para a glória de Deus, e o nosso filho é a glória de Deus na nossa vida. É assim que nós precisamos. Então, Eucana apoiou, faz conforme tu prometeu. Ele não pensou, apesar de ter filhos com a outra mulher, ele não pensou que ia perder esse filho, ou que aquele único filho que Ana estava dando, ele estava desprezando, que ele não queria, não. Depois foram abençoados e tiveram mais 5 filhos. Por quê? Porque votaram e cumpriram aquilo que tinham prometido, e os dois fizeram aquilo que agradava a Deus. Então é assim que deve ser um lar, irmãos, que instrui crianças que possam ser homens e mulheres que vão ser o futuro dessa igreja, que vão pregar a palavra de Deus, que vão participar para honrar e glorificar a Deus. Então a atitude única, tanto de Eucana como de Ana, ofereceram ao Senhor aquilo que foi pedido ao Senhor. Capítulo 2, versículos 17 e 22. Era, pois, muito grande o pecado desses moços. De quem? Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Era grande o pecado. E versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então, tradicionalmente, quem deveria assumir, depois da morte do pai, o sacerdócio, eram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas esses 2 eram tão perversos, faziam tanta coisa no templo, na casa de Deus, que nem os incrédulos fazem aí fora. E eles estavam fazendo na casa de Deus. Então, não eram dignos, em razão da imoralidade, de assumir, porque desprezavam a Deus. Quando era feita uma oferta, eles, antes da oferta ser queimada, eles já tomavam parte da oferta e comiam, coisa que era contrária à lei
do Senhor. Então, esses homens eram desqualificados, apesar do seu pai ser um sacerdote. Então, filho de crente, crentinho não é. Não vai ser crente. Por quê? Porque quando puder decidir, ele vai decidir conforme o rumo do seu coração. Mas é a nossa responsabilidade, irmãos, de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então, versículo 26. Samuel estava na presença do Senhor. Por quê? Porque ela havia orado e entregue, porque sabia que Deus tinha um propósito maior, que era substituir esses dois homens perversos na obra do Senhor. Então, aquilo que ela dedicou foi o que o Senhor preparou para receber honra e glória no futuro. Capítulo 3, versículos 1 e 7. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Deus estava aparecendo pouco, até por causa do pecado de Eli. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então aqui ele já está com aproximadamente 12 anos, e eu estou considerando como parte da infância dele. Por quê? Porque ainda está numa transição da adolescência para a juventude. E eu considero aqui ainda como parte da infância de Samuel. O Senhor ainda não havia aparecido a Samuel, mas agora nós vemos, em razão da forma como Samuel está vivendo, que o Senhor vai aparecer a Samuel, vai se manifestar a Samuel, porque era assim que era feito ao sacerdote. Deus aparecia naquela época para se manifestar. Então, as profecias, visões raras, mas Deus vai se manifestar a Samuel. Por quê? Porque o jovem crescia, a criança crescia em entendimento e em graça diante ao Senhor. E o Senhor vai aparecer a ele para cumprir o seu propósito na vida deste jovem, dessa criança. E o Senhor aparece, narra ali o capítulo, aparece e chama as 3 primeiras vezes, e ele acha que é Eli que está chamando, vai lá e fala com Eli, e Eli diz, não, eu não te chamei, até que na 3ª vez, porque espiritualmente Eli está também abalado, ele entende na 4ª vez que é o Senhor que está chamando a Samuel. E aí ele diz assim, quando o Senhor te chamar, diz, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E aí o Senhor apareceu e se manifestou a Samuel. Versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, Senhor. Por quê? Porque eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para fazer a tua vontade. O teu servo ouve. Eu sou o teu servo, eu estou aqui para servir. Dos versículos 11 a 19, o Senhor fala com Samuel e dá o veredito sobre a família de Eli. O que aconteceria com Eli e com a perversidade daqueles 2 filhos, Ofni e Finéias. Morreriam por causa da sua infidelidade. Eli porque não corrigiu seus filhos de conformidade com a palavra de Deus, e os 2 filhos porque eram execráveis diante dos olhos do Senhor, por tudo aquilo que cometia. Deus, irmãos, não passa a mão por cima de ninguém. Ah, mas eu sou crente. Não. Se tu viver em pecado, Deus não vai passar a mão por cima. Quer ser uma bênção? Samuel é um exemplo. Não foi perfeito, mas é um exemplo. Não Eli, não os filhos de Eli, mas aquele que está na casa do Senhor com um propósito, com um coração. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Não só ouve, mas vai aplicar na vida aquilo que tu quer que seja para a tua honra e glória. Eu estou aqui para isso, Senhor. É para isso que tu me deu vida. Mas precisa entender desde a sua infância. É claro que muitos recebem Jesus Cristo mais tarde, mas estou falando aqui para pais que têm a Cristo como Salvador e estão com seus filhos na idade de serem instruídos conforme a palavra do Senhor. Versículos 20 e 21 do capítulo 3, a credibilidade de Samuel como profeta espalhou-se por todo Israel, não só diante dos olhos de Eli e seus filhos, mas por todo Israel. E todo Israel entendeu que o Senhor se manifestara a Samuel e que Samuel era o homem que ia substituir Eli. Samuel
uma criança consagrada a Deus. Irmãos, iremos prosseguir a trajetória de vida. Por quê? Porque Samuel não ficou só uma criança. Nós temos o relógio da vida de Samuel. Ele progrediu, porque o mundo não é constituído de criança, mas o mundo é constituído de pessoas e muito mais adultos hoje. Mas a criança faz parte da nossa vida, porque nós fomos criança um dia. Agora, como nós vamos crescer, nós vamos para o segundo estágio na vida de Samuel, que é a sua juventude. Então, Samuel foi uma bênção na sua vida com base numa infância que ele teve, dedicada pela vida da sua mãe e do seu pai. E a juventude de Samuel. Samuel, já jovem, com 20 anos agora, servindo ao Senhor, capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 2 e 3. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e todos os dias se passaram até que chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarodes, e preparai o vosso coração, e servi ao Senhor, e a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, agora como jovem, exortando o povo a ser fiel a Deus. Por quê? Porque ele foi fiel na sua infância e aprendeu que a fidelidade agrada ao Senhor. E quando nós aprendemos que a fidelidade agrada ao Senhor, irmãos, e somos fiéis, nós somos capacitados para exortar os outros a serem fiéis. Porque se eu sou infiel, eu não posso pregar algo que eu não faço. Eu preciso exortar os outros com base na minha fidelidade. E o povo aceitou a exortação. Abandona tudo aquilo que vocês faziam. Por quê? Porque ele era frouxo. Deixou vocês chegar numa situação dessa. Abandone tudo isso, os deuses estranhos, e servi só ao Senhor. Um jovem de 20 anos, mas que tinha uma intimidade com Deus. 1 Samuel 9 a 13, eu não sei para onde eu vou, irmãos, porque 10 horas e pouco. Versículos de 9 a 13, os filisteus eternos, inimigos de Israel, atacaram o povo. E no capítulo 6 lá de 1 Samuel mostra que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos na batalha. A arca foi capturada, foi levada pelos filisteus para Gate, e morreu o sacerdote Eli, porque quando ele soube das notícias da morte de seus filhos, ele caiu para trás da cadeira e morreu com 99 anos. Mas depois de vários meses, os filisteus que haviam ganho a batalha e ficado com a arca do Senhor, eles devolveram a arca do Senhor. Por quê? Porque o Senhor mandou peste sobre eles em razão de estarem com a arca do Senhor, que não era pertinente a um povo não escolhido por Deus. Então eles colocaram num carro de boi e devolveram para Israel. E a arca voltou para Israel. E Samuel então passa a instruir o povo a livrar-se dos falsos deuses e não servir a arca, porque lembra, a arca não é Deus, a arca era um símbolo da presença de Deus. Então ele resgatou o símbolo da presença de Deus e a partir daí exorta o povo a ser fiel, a fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. Então ele promoveu uma rededicação à verdadeira adoração ao Senhor. Ele fez uma restauração espiritual, abolindo a idolatria. Versículo 12 do capítulo 7. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou de Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, quando colocou a pedra e fez um altar, até aqui o Senhor nos ajudou, mostra a presença do Senhor no meio do povo. Porque quando naquela época se fazia um altar para sacrificar ao Senhor, era porque o Senhor ia aceitar aquele sacrifício e a sua presença estaria ali. Então Samuel reconheceu que até ali o Senhor os ajudou. E Ebenezer não é só até ali. Ebenezer é Jeová Jiré, no hebraico,
até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando. Isso que é importante, irmãos, porque o Senhor jamais vai parar de nos ajudar ou estar presente conosco se nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente até que Ele nos leve desse mundo. O Senhor nunca nos abandonará, por pior que seja a circunstância que nós possamos estar vislumbrando na nossa vida ou na nossa frente. O Senhor nos ajudou até aqui e vai continuar, Ebenezer, até que venha nos levar. É isso que Samuel mostrou ao povo. Voltou o Senhor à nossa comunhão. Então, irmãos, olhando para o nosso país, Brasil, quem com 20 anos pode ser um líder como foi Samuel com essa liderança? Quem pode ser? Com 20 anos, jovens envolvidos com droga, jovens se dando ao sexo, jovens se dando à prostituição, jovens buscando fazer as coisas por seus prazeres momentâneos, mas não servindo a Deus. Incapacitados para dirigir um país, uma nação. E Samuel, com 20 anos, um exemplo que com a presença de Deus não há idade para servir ao Senhor e servir aos outros, irmãos, no sentido de ser uma bênção para a nação, como foi esse jovem Samuel com 20 anos. Por quê? Porque era qualificado por Deus. O mundo desqualifica as pessoas, por mais pompa que elas possam ter, porque não temem ao Senhor. Igrejas consagradas, igrejas com jovens participantes, é o que nós precisamos, irmãos. Igrejas aonde a liderança dos jovens possa exortar aos adultos a saber que o futuro da igreja está num caminho certo. Cojubaçu é uma forma de nós mostrarmos, ali está saindo lideranças para que voltem às suas igrejas e possam ser uma bênção. O jovem tem que ter espaço. O pastor tem entendimento e sabedoria para dosar e controlar isso, mas ele precisa participar, ele precisa se apresentar. Pastor, estou aqui para ajudar. Jovem é capaz de fazer, porque se esse jovem Samuel fez para uma nação toda, quanto mais para um grupo reduzido de pessoas, ele pode ser uma bênção, mas ele precisa se qualificar, ele precisa se apresentar. Jovem de hoje, querendo simplesmente fazer as coisas que agradam ao mundo, essas músicas pervertidas, com letras que, ao invés de glorificar a Deus, ofendem a santidade de Deus, ofendem ao homem, ofendem ao próximo. Não tem qualificação. Os irmãos devem lembrar, os mais antigos, o jovem chamado Rafael participou do Grupo Polegar. Num determinado programa de TV, ele chamou seu pai de idiota, mostrando que o jovem era mais esperto, mais sabido, mais qualificado. Meu pai é um idiota quadrado, ultrapassado. O que é desse rapaz hoje? Envolvido com tudo que possa se pensar de mal, drogas, porque desprezou o que mais precioso tem, que é uma família, um lar que possa educar nos caminhos do Senhor. Mas nós somos gratos, irmãos, por pais, mães, dentro das nossas igrejas locais, que realmente mostram o temor do Senhor dentro das suas casas, dentro do relacionamento dentro da igreja, para que seus filhos também possam crescer no entendimento do Senhor. Então, irmãos, pelo tempo eu vou ter que dividir a mensagem numa segunda oportunidade, porque tem tanto tempo quanto agora eu tenho ainda para chegar ao fim e não vou chegar ao fim. Mas pelo voto de consagração ao Senhor feito pela mãe Ana, nós vemos esse jovem Samuel, e apoiado pelo pai, sendo uma criança, uma infância que agradou a Deus e uma juventude abençoada diante de uma nação, que ele começou a fazer um trabalho que depois nós vamos ver na maturidade e na velhice o que foi a bênção esse homem Samuel diante desse povo de Deus, o povo de Israel. Mas isso, irmãos, vai ficar por uma segunda oportunidade em razão do tempo que nós temos, e eu não vou ter condição de chegar ao final. Mas o que eu quero exortar os irmãos
é para que nós empunhemos a espada, finquemos ela dentro do nosso lar, como baluarte, para que a nossa vida, a nossa família, nossos filhos possam honrar, glorificar a Deus e ser uma bênção na nossa nação, na nossa igreja, na comunidade onde nós vivemos. Por quê? Porque temem a Deus, porque foram instruídos com base na palavra de Deus. Mesmo que o mundo diga, é quadrado, é chato, seja o que for, temer a Deus antes de toda coisa, né? É o princípio. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até se envelhecer, jamais se desviará dele. Não é um mandamento, é uma promessa de Deus para aquele que fincar no seu lar a bandeira do Evangelho, para que os seus filhos possam ser tementes a Deus e serem uma bênção. Que Deus, na sua misericórdia, possa, através da sua palavra, fazer a obra nos corações daqueles que estão infiéis em relação aos seus votos, para que possam fazer o que honra a Deus. E aqueles que são fiéis, continuar fiéis, irmãos, fazendo as coisas para a glória de Deus. E aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, mas tem filhos que estão talvez sendo criados por esse mundo, pense na sua condição primeiro diante de Deus. Aceite Jesus Cristo como Salvador, para que também possa instruir os teus filhos nos caminhos do Senhor, para que eles possam ser alguém no futuro. Porque esse mundo não vai dar condição de ser alguém. Pode até ser representativo profissionalmente, alguma coisa assim, mas diante dos olhos de Deus, se não tem Jesus Cristo como Salvador, não tem valor nenhum. Que Deus possa abençoar a sua palavra, ela não volta vazia, Deus faz a obra que apraz em cada coração. E que nós possamos ser fiéis. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor em Cristo Jesus, que um dia me salvou, mesmo dentro de um lar, ó Deus, aonde meu pai e minha mãe aceitaram a Cristo como Salvador, mas não foram um exemplo de dedicação a te servir. Mas eu sou grato, ó Deus, pela tua misericórdia, que tu me salvou, pude crescer dentro da igreja, a igreja não salva, mas foi lá que eu, mesmo por força dos meus pais, pude aprender a tua palavra e um dia reconhecer a Cristo como Salvador. Sou grato por essa salvação, sou grato também pela minha família, meus 2 filhos, que eles também possam, Deus, continuar te servindo, fazendo a tua vontade, foram educados nos teus caminhos, decidiram um dia em te aceitar como Salvador, hoje governam suas vidas, mas que tu possa estar presente dia a dia, nos seus pensamentos, nas suas decisões e também nas suas famílias, ó Deus, que já Davi tem constituído a sua família, que ele possa instruir o Samuel nos teus caminhos, para que também um dia ele possa crer em Cristo como Salvador, ó Deus. E que a Daniele também, se assim for da tua vontade, possa ter uma família que honra e glorifique o teu santo nome. Mesmo eu sendo pecador, eu sou grato a Deus porque tudo que tu tem feito para comigo e que eu possa manter-me firme, ser um exemplo junto à minha família, meus irmãos que conhecem o Evangelho, mas rejeitam, que tu tem misericórdia deles, ó Deus. Porque seus filhos são criados por esse mundo mau, com práticas que desagradam a ti, e que tu possa ter misericórdia deles, ó Deus. Abençoe a cada lar, a cada irmão, com suas famílias, seus filhos, que também possam, Deus, ser uma bênção junto conosco aqui nessa igreja, empunhando a tua palavra, propagando, e também, ó Pai, que os filhos dos filhos possam, de geração em geração, aprender para que possam decidir em aceitar a Cristo como Salvador. Somos gratos por tudo aquilo que tu tem feito para conosco, pela vida, pela salvação. Faz a obra em cada coração, Deus. É em nome de Cristo que eu oro. Amém.